A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Uma boa noite, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Estamos aqui mais uma noite, mais um dia, para cultuar o nosso Deus. Nessa noite nós iremos falar de oração, né? Estamos aqui agradecidos porque você já faz parte também da nossa vida. Meus irmãos, inscrevam-se lá no nosso canal no YouTube, né, PIB São Bento, tá? Nos ajude, nós temos que alcançar 1000 inscritos e nós contamos com você que está nos assistindo, você que acompanha os nossos cultos, tá? Nos ajude, tá? Eu quero deixar um versículo aqui no Salmo 120 que diz: hoje é um culto de oração, eu não vou ministrar, sou o pastor João Neto, minha esposa Doris, a missionária Doris, que vai ministrar nessa noite, falar um pouquinho de oração. Mas eu quero deixar aqui no Salmo 120, versículo 1, que diz: eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Então nós precisamos clamar ao Senhor, tá? Nós precisamos orar e buscar a Deus. Eu quero orar nessa noite, de já, né, pela minha esposa, que vai trazer essa reflexão para os nossos corações. Já temos alguns pedidos de orações e nós iremos orar no final, né? Todos os pedidos, já estamos orando, já estou orando por todos os pedidos que estão aí no nosso Face, mas no final também nós iremos orar, tá? Então convido você a fechar seus olhos nessa noite e vamos buscar ao Senhor mais uma vez e deixar Deus falar aos nossos corações. Pai da misericórdia, Senhor Deus nosso, Deus eterno, Pai todo-poderoso, nessa noite estamos mais uma vez, ó Deus, diante da Tua presença, Pai, e queremos agradecer, Pai, primeiramente ao Senhor, Pai. Agradecer porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Continue, Pai, conosco, continue abençoando as nossas vidas, cuidando de nós, cuidando da Tua igreja, cuidando dos nossos irmãos que estão aí nos assistindo, cuidando dos nossos amigos, ó Pai eterno. Toma todos em Tuas mãos, ó Deus. Nós queremos ainda, Pai, entregar em Tuas mãos nessa noite, Pai, a missionária Doris, que vai trazer a reflexão aos nossos corações. Eu sei que o Senhor já falou ao seu coração, que o Senhor fale agora aos nossos corações nessa noite, ó Deus. Use a Tua filha como instrumento vivo em Tuas mãos, ó Deus. Use, Senhor Deus, para ministrar a Tua palavra, Pai eterno. Nós rogamos nessa noite, Pai, na certeza que o Senhor falará conosco, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Que o Senhor esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus é o que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique conosco, assista até o final e deixa Deus falar no teu coração, tá bom? Que Deus abençoe. No final estaremos orando pelos seus pedidos. Que Deus abençoe. Vou chamar minha esposa para estar aqui presente. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Eu quero, antes de iniciar, mandar um abraço assim, bem apertado para o Ministério de Oração da nossa igreja, o Ministério Filhas da Promessa. Toda quarta-feira nós estávamos aqui na igreja, né, orando, intercedendo a Deus. Todo sábado, esse grupo de mulheres se reúne também aqui, se reunia, mas vai voltar a se reunir em nome do Senhor Jesus. Todos os sábados, das 7 às 8 da manhã, estamos aqui orando ao Senhor. Agora, nesse período de quarentena, não, mas durante, antes e depois dessa quarentena, a gente vai voltar em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço a vocês, a todas as mulheres que fazem parte desse ministério de oração aqui da PIB em São Bento. Que Deus esteja sustentando cada uma de vocês, que Deus esteja alicerçando, dando graça, dando misericórdia e guardando a vida de vocês, porque vocês são muito preciosas no Senhor. Vocês são uma coluna forte dessa igreja. Um abraço, viu, meus amados? Não vou citar nome porque eu não lembro de todo mundo, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de 9 a 10. Vou falar de um homem, de uma oração que foi respondida, e o nome dele é citado uma única vez na Bíblia,
uma única vez nesse texto. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de 9 a 10. Você pode acompanhar comigo? Já pegou sua Bíblia? Se não pegou, vamos lá, pega lá sua Bíblia e abra lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Amém? Então vamos lá. Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Se você perceber, se você pegar esse livro de 1 Crônicas para ler, os 9 primeiros capítulos de 1 Crônicas, ele é formado pela genealogia das tribos de Israel. E nessa lista conta mais de 600 nomes. E entre esses 600 nomes, Deus escolheu um homem para receber um reconhecimento especial. Há apenas 2 versículos na Bíblia, em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, que cita esse homem, que é Jabes. Inclusive tem até um livro chamado A Oração de Jabes. É lindo, se você depois puder adquirir, não é de minha autoria, não estou fazendo propaganda, mas é um livro muito lindo para quem gosta de oração. Então, desses 600 homens, dentro dessa genealogia, Deus cita apenas o nome de Jabes. O que Jabes teve de diferente desses outros que não foram citados? Porque Deus disse que ele se diferenciava dos demais 600. Não sei se você já conhece essa história, mas quando eu li, isso me chamou muito a atenção. Porque no final do versículo 10, ele diz assim, né? E Deus atendeu o seu pedido. Jabes tem no seu nome um significado que sua mãe deu, que traduzido significa sofrimento, dor. Por quê? Porque ela mesma diz que com muitas dores Jabes foi dado à luz. Humanamente falando, Jabes era alguém destinado a ser uma pessoa sem perspectiva, pobre de sonhos, de projetos. Seu nome traduz dor. Quando adulto, Jabes foi escravo. E para completar na sua genealogia, o nome de seu pai não é citado. Para um judeu, quando o nome do pai não é citado na sua genealogia, isso é uma desonra. É como se fosse um filho bastardo, né? E Jabes poderia ter se agarrado a tudo isso. Mas o tema dessa ministração é a oração que vem de um coração quebrantado. E por tudo que Jabes viveu, por tudo que Jabes sentiu, ele podia ser um homem revoltado, podia ser um homem que não queria saber de Deus, mas eu fico imaginando que a mãe de Jabes devia ter sido uma mulher muito temente ao Senhor. Porque apesar de todo sofrimento, apesar de toda dor, dele ter sido escravo, ela deve ter ensinado as leis a Jabes. Ela deve ter ensinado a Jabes a amar ao Senhor, a temer ao Senhor e buscar Deus em oração. Qual o segredo que levou Jabes a ser citado entre os 600 como o homem que teve a oração respondida por Deus? Qual é o segredo? Eu quero destacar nessa ministração 4 pontos da oração que Jabes fez e a gente possa refletir nesses 4 pontos e ver aonde nós também precisamos melhorar, onde nós também precisamos buscar mais do Senhor. O primeiro ponto que eu quero destacar está Jabes, nesses 2 versículos que nós lemos. Ele começa dizendo assim, o cronista vai falando, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família.
Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. E ele, no 10, ele diz: Jabes orou ao Deus de Israel. Preste atenção como foi a oração de Jabes. Foi uma oração, não foi uma oração muito longa, não foi uma oração cheia de muitas palavras, foi uma oração em que ele se derramou diante do Senhor e ele colocou ali um coração quebrantado. Ele não reclamou da vida que ele levou, ele não reclamou porque o seu nome significava dor, ele não reclamou porque ele havia sido escravo, com certeza devia ter apanhado, teve uma vida bem sofrida. Mas eu quero chamar a sua atenção, como Jabes começa a sua oração. Ele diz: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Foi uma oração simples, mas essa oração veio de um coração quebrantado, de um coração transformado, porque ele sabia o Deus que ele servia. Então, Jabes tinha um coração quebrantado e ele via a si mesmo como Deus via ele. Jabes não usou máscara para falar com o Senhor. Jabes entendeu que precisava ser como Deus o via. Às vezes nós queremos mostrar algo que nós não somos, nós queremos demonstrar aquilo que a gente não vive. E quando a gente vai falar com Deus, a gente precisa ser muito sincero ao Senhor. Se a nossa oração, se nós desejamos que a nossa oração seja respondida, nós precisamos ser fiéis a Deus. E eu costumo sempre dizer aqui para os irmãos, para a igreja, para quem eu discipulo, que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Então, o que foi que Jabes fez? Jabes, ele mostrou a Deus quem ele realmente era. Ele buscava ter um relacionamento com Deus sem máscaras. Não adianta, quando a gente for falar com Deus, querer usar de palavras bonitas, enfeitar a oração. Não adianta, meus amados. Deus sabe exatamente o que está lá no profundo do nosso coração. E nós precisamos ser verdadeiros a Deus. Se existe alguém que realmente nos conhece como nós somos, como nós reagimos e como nós vivemos, se chama o Deus vivo, Jeová Rafá. E Ele quer que você busque Ele da forma como você é. Abra seu coração a Deus e diga exatamente como você se sente, como você está. Não tente dizer a Deus que você sente uma coisa que você não está sentindo, porque o Senhor conhece o meu e o seu coração. Jabes sabia que Deus o conhecia e ele precisava ser transparente. Ele se colocou diante do seu Criador como realmente ele era. Sabe, lembra da oração do publicano do fariseu e do publicano? Um chega, se exalta e se enaltece, o outro começa dizendo: sou pobre, sou pecador, Deus, eu sou assim, assim, assim. E é assim. Se nós queremos que Deus ouça a nossa oração e responda a nossa oração, é preciso falar com o Senhor como nós somos, como Ele nos vê. Nós somos falhos, nós somos pecadores, e nós precisamos nos colocar diante de Deus sem máscara, sem enfeite, sem maquiagem, porque Deus sabe que nós somos melhor do que nós sabemos que nós somos. Então o primeiro ponto é esse: ter um coração quebrantado e se mostrar diante de Deus como você exatamente é. Segundo ponto, Jabes pede pela expansão do território. Ele ora pela vitória e prosperidade em todos os empreendimentos e que sua vida fosse marcada pelo direcionamento de Deus. O que Jabes faz agora? Ele coloca diante do Senhor, ele pede: aumenta as minhas terras. Era um homem que tinha sido escravo, que tinha sido nascido com muitas dores. Naquela época, e até hoje os judeus, eles costumam colocar o nome nos filhos com um significado, que esse significado leva para toda a vida, né? E Jabes carregaria esse significado de dor por toda a sua vida. E é tanto que no final ele pede: livra-me de dores. Então
Jabes, ele faz uma oração pedindo a Deus que houvesse a expansão do seu território, das suas terras, que houvesse bênção. Provavelmente Jabes era um plantador ou um pastor, o agricultor. A Bíblia não deixa claro qual era o ofício de Jabes, mas ele tinha terras e ele pedia a expansão dessa terra. E eu imagino com toda certeza, sem dúvida, que Jabes, quando ele pediu isso ao Senhor, pediu a expansão das suas terras, ele não fez um pedido egoísta. Ele pediu a sua expansão da sua terra, mas na perspectiva de ser bênção na vida de outra pessoa. Muitas vezes nós pedimos bênção ao Senhor, muitas vezes nós pedimos a expansão dos nossos bens, que a gente possa abrir uma outra empresa, ou comprar um outro carro, ou e ser um empreendedor. Mas muitas vezes nós fazemos pedidos egoístas ao Senhor, pensando no nosso bel prazer, pensando em aumentar, mas não ser bênção na vida do outro, não ser resposta de oração na vida do nosso próximo. Eu aprendi com o meu pastor, meu primeiro pastor, pastor João Macedo Brito, que quando Deus nos dá algo, quando Deus ele aumenta algo que nós temos, não é só para a gente usufruir, mas é para a gente também abençoar outras pessoas. E que a gente possa fazer isso, sabe? Meu pastor diz assim: se você tem 2 sapatos e vê alguém descalço, dê um outro sapato. Se você tem 10 camisas e você vê alguém, tem 2, tem 5, às vezes você abre. Eu tenho uma amiga que quando a gente abre o guarda-roupa dela, você fica o closet, muitos sapatos, né? Você não é centopeia, graças a Deus, você é um ser humano. Então, se você tem, divida com mais alguém. Então, a oração de Jabes, por Deus ter ouvido e por Deus ter respondido, eu compreendo perfeitamente, sem duvidar, digo mais uma vez, que quando Jabes fez essa oração, foi pedindo ao Senhor a expansão da sua terra, mas para que ele também fosse bênção na vida de outros ali. Então nós precisamos entender que quando nós pedimos algo a Deus, Deus nos dá, mas além de nos abençoar, nós podemos abençoar outro. Você quer estender as suas terras, peça ao Senhor para abençoar e Deus vai abençoar, mas não peça pensando só no seu bel prazer. Pense em ser bênção na vida do outro. Meu marido é que sempre diz assim: se chegar alguém pedindo lá em casa, eu tiver 2 quilos de arroz, eu dou 1. E se eu tiver 1, eu ainda dou 1 e fico sem nenhum, porque eu sei que o Senhor vai prover. Porque quem provém a nossa alimentação, a nossa vestimenta é o Senhor. Então, que nós possamos abençoar a vida de outro, e Deus vai fazer com que nós sejamos prósperos no Senhor. Mas lembre-se, quando você pedir, não faça um pedido egoísta, faça um pedido pensando em também ser bênção na vida de outras pessoas. Amém? Segundo ponto, para que nós tenhamos, para que você tenha resposta de oração, que você tenha um coração quebrantado pelo Senhor. Terceiro ponto, Jabes pede a presença da mão de Deus. Aqui Jabes deixa claro sua dependência de Deus. Ele pede que a mão de Deus seja com ele. Ele tinha consciência que se a mão de Deus não estivesse conduzindo ele, nada lhe seria sucedido ou bem sucedido. Jabes tinha plena consciência que se Deus não estivesse com ele, se a mão do Senhor não estivesse sobre ele, ele não seria um homem bem sucedido. Ou, trazendo para aplicação para os nossos dias, nós precisamos pedir ao Senhor para que a mão do Senhor seja conosco, seja sobre nós. Nós estamos vivendo dias bem difíceis. Pessoas próximas de nós estão enfrentando a luta com essa enfermidade, contra o vírus, coronavírus, e realmente ele existe. Não é apenas uma gripezinha. Se cuide e não coloque Deus à prova, não ache que você vai sair, não vai pegar, não é isso. E Jabes, ele sabia que ele tinha a presença de Deus, mas ele trabalhava para isso. Jabes se entregava ao Senhor, ele buscava ter intimidade com Deus. Ele não só pedia a mão de Deus sobre ele,
mas ele buscava ter o seu momento com o Senhor. Você acha que só porque ele abriu a boca, falou, pediu para Deus, Deus respondeu? Não. Jabes tinha um relacionamento com Deus. Jabes caminhava com o Senhor. E isso fez toda a diferença. Então, que nós possamos pedir que a mão de Deus seja sobre nós, mas que a nossa vida esteja sempre no altar do Senhor. Não adianta eu passar a semana toda, não buscar ao Senhor, não ler a sua palavra, não buscar em oração. Quando nós oramos, nós falamos com Deus o que nós sentimos, mas quando nós lemos a sua palavra, Ele diz para nós que Ele deseja que nós façamos. Nós precisamos viver uma vida verdadeiramente, não só de pedir, a gente precisa ter crédito com o Senhor. E esse crédito a gente tem a partir do momento que nós passamos a ter um relacionamento real, pessoal e profundo com o Senhor. Quarto e último ponto, Jabes pede a proteção contra o mal. A oração modelo ensinada por Jesus em Mateus capítulo 6, dos versículos 9 a 13, ele diz assim: Pai nosso que está nos céus, livra-nos do mal. Jabes ainda não tinha nem nascido, já tinha morrido, na verdade, que aqui é Mateus, mas Jesus ainda não tinha nem vindo, e Jabes já fazia uma oração pedindo para que Deus o livrasse do mal. Ele não tinha noção de como seria essa oração, modelo do Pai Nosso, mas Jabes tinha consciência do Deus que ele servia, e ele pedia que Deus estivesse protegendo contra o mal. Nesses últimos dias, nesses últimos meses, a oração que nós mais temos feito é que Deus nos livre desse vírus, é que Deus não permita que esse vírus chegue na nossa tenda, chegue na nossa casa, ou alcance alguém que nós amamos. É a oração que nós mais temos pedido, e nós precisamos pedir que o Senhor, que a gente realmente viva isso. Jabes, ele depositou em Deus a sua confiança, e sabia que Deus nele era o seu defensor. Nós precisamos viver uma vida de servos do Senhor Jesus, de tal forma que a nossa oração, e Jesus disse isso, se nós crermos nele, se nós buscarmos ele, se nós fizermos dele o seu Salvador, quando ele pegou os discípulos e disse: agora vão, vocês orarão, cegos ficarão curados, coxos andarão, eu darei poder a vocês para ministrar em meu nome. Mas para nós termos poder na oração que nós fazemos, nós precisamos ter um coração quebrantado, nós precisamos ter uma vida santificada diante do Senhor. Mas acima de tudo, para que você tenha um coração quebrantado, para que tenhamos uma vida santificada, precisa o primeiro passo, que é ter relacionamento com Deus. É conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele, de saber que diante da pior e da maior dificuldade, o Senhor vai estar com você. Conclusão: o objetivo da oração de Jabes era viver livre da tristeza, e da última coisa que lemos, a última coisa que nós lemos sobre ele, é que Deus ouviu e atendeu a sua oração. Jabes orou com o coração quebrantado, com confiança, fé e com humildade. Deus nos conhece como somos, Ele conhece nosso pensamento e desejo, e a Ele não temos como enganar. Não adianta a gente pode enganar o homem ou a pessoa que está próxima da gente, mas a Deus nós não enganamos. Deus conhece exatamente como nós somos. Ele sabe aonde está escondido aquele sentimentozinho de tristeza, de mágoa lá no seu coração. E se a gente voltar lá para a oração modelo do Pai Nosso, quando ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E aí no finalzinho tem uma parte que ele diz assim: perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado quem tem me ofendido. E como que Deus vai me perdoar se Ele sabe que lá no cantinho do meu coração tem algo escondido, um sentimento de tristeza, de mágoa, de raiva de alguma pessoa?
E muitas vezes eu falo dessa pessoa, eu falo mal dela. Deus está olhando o seu coração. Deus conhece você, Ele sabe quantos fios de cabelo tem no nosso corpo. Então não adianta querer enganar o Senhor. Jabes foi humilde, Jabes chegou na presença de Deus sem usar máscara. Ele era quem ele era e Deus sabia exatamente. Por isso, Jabes tem um destaque no Antigo Testamento, lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, de 600 homens. Jabes é o único que tem seu nome de forma destacada, citada pelo Senhor. 1 João, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Jabes pediu e Deus respondeu a sua oração. Anote esses 4 pontos no seu caderninho, se você tiver, ou na sua memória, e que Deus lhe ajude a se tornar uma pessoa de oração, um servo do Senhor que tem a sua oração respondida. Primeiro é a bênção de Deus. Quando se dirigir ao Senhor, peça a bênção do Senhor. Muitas vezes, quando nós vamos conversar com Deus, quando nós vamos orar, nós já começamos dizendo e pedindo aquilo que a gente está sentindo. Primeiro, peça a bênção de Deus. Deus, eu peço a tua bênção pela minha vida, pela vida da minha família, mas eu também quero me colocar diante do Senhor. Perdoa as minhas falhas, porque eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou isso, eu sou aquilo, e Deus vai ouvir você. O segundo, peça o alargamento de suas fronteiras. Deus não chamou você para continuar no mesmo lugar que você está. Não é para você mudar de cidade, não é para você mudar de país, mas é para que você possa alargar as suas fronteiras, proclamar o Evangelho, falar da salvação do Senhor Jesus, alcançar outras pessoas. Terceiro, que a mão de Deus seja com você, por onde quer que você ande. E quarto, que não lhe venha nenhuma aflição, e se vier, que o Senhor esteja com você, passando por ela. Permita-se conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. A gente está vivendo dias bem difíceis, e nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias. Precisamos nos entregar diante do Senhor e nos permitir sermos transformados por Ele. Essa semana passada, na verdade, eu assisti um vídeo que é de um filme, e no vídeo o cara está internado, o amigo dele vai visitar, e ele pergunta assim: quem é você? E aí ele diz que ele era treinador de futebol, e aí ele repete: quem é você? Eu sou professor. E ele: quem é você? E aí ele diz: eu sou pai de família, sou casado. Ele disse: se Deus permitindo, isso nunca vai mudar. Pai é pai, que você continue casado com sua esposa. Mas quem é você? E aí ele diz, no finalzinho ele diz: eu sou cristão. E aí ele diz: o que move você, aquilo que identifica você, tem que vir sempre em primeiro lugar. Você disse que era cristão por último. Disse: não, mas eu podia ter falado primeiro. Sabe, nós precisamos ser identificados por aquilo que nós proclamamos ser. A nossa identidade, se ela realmente está em Cristo, ela vai ser visível e Deus vai nos honrar. Assim como Deus honrou Jabes, Deus quer honrar você. Assim como Deus respondeu a oração de Jabes, Deus quer responder a sua oração. Mas para isso eu preciso se colocar diante do Senhor como exatamente você é. Amém? A minha oração essa noite é que Deus ouça você, é que Deus responda você, é que Deus conceda graça e misericórdia. E eu quero estar orando nesse momento para encerrar, pedindo que Deus esteja conduzindo a sua vida.
e que você possa se colocar diante do Senhor, confiante em Deus, de tal forma que você não tema esse vírus, que você não tema toda essa situação, né? Não se sinta oprimido por todas essas coisas. Medo todos nós sentimos, nós não podemos deixar que esse medo tome de conta da gente e seja maior do que a nossa fé no Senhor Jesus. E a gente vai estar orando, tem muitos pedidos de oração. Sueli, ela pede oração pelo marido que está enfermo. Rosemary, oração pela família. Benedita, oração que Deus de agradecimento a Deus. Sandro Lago, oração pela família. Romeu Pires, pelo mundo, né, pelo nosso país, pela essa situação todinha que nós estamos vivendo. Carme, ela agradece a Deus pelo livramento do dia. Reinaldo Dias. Reinaldo Dias, ele pede pela família. Karen, pela família. Karen está se recuperando aí também, que ela está enferma, né? Mas ela pede oração também pela família. Rogério, pelo irmão que está enfermo. Guilhermina, irmã Guilhermina, pela família todinha. Ruth Campos, oração pela mãe que está enferma. Helena Garcia, por ela e pela família. Nós temos muitas pessoas que estão enfermas, então nós estaremos orando. Eu vou pedir que você que está em casa possa nesse momento curvar suas cabeças. E eu vou repetir o texto de João, 1 João, capítulo 5, versículo 14, que diz: esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com sua vontade, Ele nos ouve. Sabe, às vezes a gente pede que aconteça do jeito do Senhor, não do nosso. Arielto pela família também. Arielto também pedindo oração pela família. Vou estar orando pelos enfermos. Eu quero colocar também já nessa oração o pastor Davi Delso, lá de São Luís, o marido de Ângela, pai de Radassa e de Débora. Estarei orando também pelo pastor Sócrates, que graças a Deus já saiu do respirador, já está se alimentando. Deus está restaurando a sua saúde. Vamos orar pelos enfermos, vamos orar para que Deus esteja restabelecendo. E você nesse momento, eu quero pedir que você possa fechar os seus olhos. Então também estaremos orando pelos Em casa, a nossa família, eu, e o pastor João Neto, nós estaremos orando por essa lista de pedidos. Você pode ter certeza que nós estaremos colocando a sua família diante do Senhor. E você aí, coloque a nossa família também diante de Deus. Esteja também orando por nossa família, pela família pastoral aqui da PIB em São Bento. E se você que fez os pedidos de oração, se você nesse momento puder ficar de joelho, eu quero pedir junto com você que você possa ficar de joelho e nós possamos orar, rogar a Deus por cura, por libertação, por salvação, e que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos ouça e responda segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós pedimos a Tua bênção nesse momento, ó Deus. Nos colocamos diante do Teu altar. Reconhecemos que nós não somos ninguém, Pai. Que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos negligentes muitas vezes em Te buscar, em orarmos, em conversarmos com o Senhor, em ler a Tua palavra, Pai. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, perdoa e nos ajuda a não cometer mais. Nos ajuda, nos fortalece, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo, para que nós possamos andar, ó Deus querido, nos Teus caminhos, olhando para o Senhor, exaltando, glorificando, ó Deus. O dia a dia não é fácil, mas nós Te pedimos que o Senhor esteja nos exortando, ó Deus, cada dia, para que nós possamos estar na Tua presença
e sermos, ó Deus, vasos de honra aonde quer que o Senhor nos coloque. Pai, muito obrigada pelo teu cuidado. Obrigada por ser Deus, obrigada por ser Pai, ser zeloso para conosco. Obrigada pela tua salvação em forma de paciência para conosco, ó Deus. Obrigada pela tua paciência. Obrigada pela tua misericórdia, porque a tua palavra diz que se não fosse pela tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos, ó Deus. Nós não estaríamos mais aqui, eu não estaria aqui nesse momento intercedendo pela tua igreja, pelo teu povo, pelos teus servos. Obrigada, Deus, muito obrigada por ser Deus, por nos amar, por cuidar de nós. Nós nos colocamos no teu altar e pedimos a tua misericórdia, a tua graça, Pai, mas também o teu perdão sobre as nossas vidas. Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu coloco no teu altar toda essa lista de pedido pelas famílias, pelas pessoas que estão enfermas, ó Deus. Eu quero colocar no teu altar cada pessoa, que nesse momento cada familiar esteja, Deus amado, trazendo à sua memória só o que o Senhor pode dar esperança, Pai. A tua palavra diz lá em Lamentações, capítulo 3, traz à nossa memória só o que pode nos dar esperança. E a única esperança que nós temos está no teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. A esperança de restauração na vida dessas famílias, ó Deus. Esperança de cura no Senhor, através do teu Filho Jesus Cristo, para as pessoas que estão enfermas, ó Deus, que estão nos leitos de hospitais, enfrentando, ó Deus amado, essa batalha contra esse vírus, contra a virose, ó Deus, que também tem se instalado, pessoas que estão sofrendo, ó Deus, em leitos de hospitais. Eu rogo pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai, cura os teus filhos, responde segundo a tua vontade, ó Deus. Existem outras pessoas que estão em casa, cumprindo o isolamento social, porque também foram diagnosticados, ó Deus, com os sintomas do Covid. Ó Deus querido, que o Senhor tenha a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, esteja ali entre eles, ministrando cura, ministrando libertação, Senhor amado. Deus, eu não sou ninguém para te pedir. Sou tão falha e tão pecadora quanto os meus irmãos, ó Deus. Mas em nome do teu Filho Jesus, eu rogo pela tua graça sobre a vida desses homens e dessas mulheres que estão clamando, estão pedindo pelos seus familiares, estão pedindo por suas famílias, Pai. Deus, em nome do teu Filho Jesus, alcança esses lares e responde a oração, ó Deus. Ministra cura, ministra libertação, ministra salvação, Senhor. Que o teu bálsamo curador venha sobre a vida dessas pessoas. Pai, que o teu Espírito Santo esteja ministrando cura nessas vidas, eu te rogo em nome de Jesus. O Senhor conhece cada pessoa que nesse momento está acompanhando essa oração, que está orando pelo seu familiar, que está pedindo, ó Deus, assim como o Senhor ouviu a Jabes, ó Deus. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus, nos ouve, Pai, e que nós possamos, ó Deus, receber do Senhor a resposta de oração, e que teus filhos depois estejam compartilhando, ó Deus, da mesma forma que eles pediram, que eles possam depois compartilhar o milagre que o Senhor operou no meio dos seus familiares, ó Deus, e que dê glória somente a Ti, meu Senhor. Nenhum outro ser nessa terra, nem abaixo, nem acima, merece toda a honra e toda a glória, que não seja o Senhor. Então, Pai, quando a cura for ministrada, quando esses enfermos serem curados, eu te peço em nome do teu Filho Jesus, que as mesmas pessoas que pediram possam, ó Deus, agradecer a Ti, dobrar os seus joelhos diante do Senhor e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, nós te rogamos, pedimos, ó Deus querido, que o Senhor esteja cuidando de cada um, e ainda coloca no teu altar todos os profissionais da área de saúde, ó Deus,
Que o Senhor esteja abençoando esses homens e essas mulheres. Ó Deus, ministra cura na vida deles. O Senhor sabe a dificuldade que cada um desses homens e dessas mulheres tem enfrentado, ó Deus, no dia a dia. Eles não podem ficar no isolamento social porque precisam salvar vidas. Mas que o Senhor esteja cuidando deles, ó Deus. Blinda eles com teu Espírito Santo, ó Deus, e não permita mais que nenhum dos teus filhos, nenhum desses homens e dessas mulheres sejam, ó Deus amado, infectados, mas que sejam assim restaurados, que sejam curados pelo poder da tua palavra, que é viva e eficaz. Abençoa esses lares, meu Deus, abençoa essas famílias, traz cura, famílias que estiverem desajustadas, maridos e esposas que estiverem pensando em divórcio, que o Senhor esteja trazendo a consciência, Deus, que haja reconciliação no Senhor, que haja cura nos seus corações, que haja, Deus, quebrantamento e entrega de mágoa, de tristeza diante do Senhor, e que eles se permitam serem curados e ministrados pelo Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, ó Deus, eu te agradeço pelo teu cuidado, te agradeço pela tua graça, te agradeço pela tua misericórdia, porque só o Senhor é capaz de nos ouvir e de responder essas orações através do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina, e a tua palavra que nos dá o alicerce para isso, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, muito obrigada. Que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe o restante da sua semana. E sexta-feira a gente está de volta, o pastor estará de volta aqui ministrando a palavra, e nós convidamos você para continuar nos acompanhando. Você que está no nosso Facebook, que ainda não foi lá no YouTube, vai lá, se inscreve. Nós queremos poder alcançar aí mil inscritos, para que a gente possa também usar essa ferramenta do YouTube para proclamar o Evangelho, e você pode nos ajudar. Deus abençoe, cuide de você, que você tenha uma noite agradável na presença do Senhor.